Nossas saudações fraternas aos irmãos que nos escutam em seus lares, que a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, penetre em cada coração. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 13. Nós tivemos a oportunidade de encerrar uma série de mensagens no livro das profecias de Malaquias. Nós tínhamos feito uma série de mensagens no livro de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento. Depois, fechamos o último livro do Antigo Testamento. E nós queremos iniciar algumas mensagens tratando sobre as metáforas e parábolas de Cristo no livro de Mateus. Metáforas são comparações. É um discurso em que Cristo se utilizou muito disso, comparando verdades materiais com espirituais, se apropriando de coisas, de objetos do nosso mundo para transmitir lições sobre o reino de Deus. Parábolas já são pequenas histórias de onde ele vai tirar lições, apropriando ensinamentos para a igreja. O livro de Mateus é rico nessa linguagem figurada, é linguagem figurada. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, onde abordaremos hoje. Mateus capítulo 13 tem uma série de parábolas, a parábola do semeador, a parábola da rede, a parábola do joio. Mateus capítulo 22 tem parábolas, Mateus capítulo 25 tem parábolas, mas hoje nós vamos trabalhar apenas e tão somente com uma metáfora, uma comparação. Mateus 5 e versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perdeu o teor de salinidade, esse cloreto de sódio perdeu seu sabor, se esse sal perder a sua função principal, como lhe restaurar o sabor? Aí Cristo prossegue dizendo: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Esse texto faz parte do Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós encontramos o início do ministério de Cristo. Ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, onde é tentado durante 40 dias por Satanás. Resistiu com oração, com jejum e com o poder da palavra de Deus. Depois, ele inicia a sua obra, e lá no versículo 23, o texto diz que ele seguia pregando, ensinando e curando. No capítulo 5, nós encontramos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nós encontramos um dos maiores sermões de Cristo. Tem outros que ele proferiu ao longo da sua vida, mas esse que foi o primeiro grande sermão, foi também um divisor de águas para a história da religiosidade em todo o Israel. Cristo fala das bem-aventuranças logo no começo, fazendo um grande contraste e apresentando o conceito da verdadeira felicidade. E depois ele se dirige aos seus
dizendo assim, logo em seguida, mas logo em seguida mesmo, depois que ele trata das beatitudes, das bem-aventuranças, ele se dirige aos seus dizendo, vós sois o sal da terra. Observe, irmãos, que essa mensagem é dirigida para os servos do Senhor. Ele não está falando aí para os fariseus. Para os fariseus, Jesus nunca disse uma coisa dessa. Os fariseus, ele chamou de outra coisa. Os saduceus, de igual sorte. Os herodianos, os essênios e todas as facções religiosas nos dias de Cristo. 13 ou 14 partidos religiosos que havia. Nunca receberam da voz de Cristo, da boca de Cristo, esse tipo de mensagem. Essa mensagem foi dirigida para os seus seguidores. Ele olhava para Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, todos os seus discípulos ali presentes e disse, vós sois o sal da terra. Hoje, nós estamos pregando dentro do templo da igreja presbiteriana do Benedito Bentes e com alcance em outros lugares. E essa voz de Cristo ressoa aos nossos corações, essa mensagem de Cristo dirige-se às nossas vidas e nós ouvimos Jesus dizer assim, ó igreja de Benedito Bentes, vós sois o sal da terra. Amém? Tem algumas coisas nessa frase, nessa afirmação que me chamam a atenção. E eu vou compartilhar com os irmãos. Mas de início, Jesus está dizendo assim, vós sois. Ele não está dizendo assim, vós sereis. Ele não está condicionando, se isso ou se aquilo acontecer, vocês se tornarão o sal da terra. Não, ele é direto. Vós sois o sal da terra. Faz parte da essência do servo de Deus. Se eu não sou sal da terra, eu não sou servo de Jesus. Faz parte da essência. Eu quero compartilhar com os irmãos 7 lições nessa expressão e vocês vão me ajudar a pregar. Amém? Anote a primeira. Eu leio nesse texto Jesus falando da nossa unidade. Nós somos o sal porque somos unidos. Em segundo lugar, eu leio nessa mensagem Cristo falando da capacidade de preservação. Nós somos o sal porque nós preservamos o mundo em que nós vivemos. Unidade, preservação. Em terceiro lugar, eu leio nesse texto a oferta. E eu vou explicar por que oferta. Lá no Antigo Testamento, toda oferta era apresentada com sal. Eu vou mostrar isso lá em Levítico. Em quarto lugar, eu vejo Cristo falando aqui do sabor. E do sabor que agrada, que dá prazer, que dá alegria. Em quinto lugar, eu vejo Jesus falando aqui da influência que o sal produz. Em sexto lugar, eu vejo Jesus falando aqui da essência do sal. E em último lugar, em sétimo lugar, eu vejo Jesus falando da
humildade do sal. Jesus fala da nossa unidade, da preservação, da oferta, do prazer ou do sabor, da influência, da essência e da humildade. Agora vocês vão me ajudar a pregar. Amém? Qual foi a primeira característica que eu apontei? Unidade. Eu vejo aqui irmãs e irmãos que têm experiência de cozinha, que sabem cozinhar. E eu vou, ao longo da mensagem, pedir ajuda de algumas cozinheiras e de alguns cozinheiros. Aqui tem até chefe de cozinha. Mas veja, irmãos, unidade. Você que tem experiência de cozinha, você que vai fazer aquele feijão maravilhoso, o manjar do céu, você é capaz de pegar assim, no saleiro, e separar um grãozinho do sal. Eu vou pegar esse grãozinho do sal e sacudir dentro do feijão, e vai resolver a sua alimentação? Você consegue fazer isso? Me permita, Jabson, você já fez isso alguma vez? Separar assim, um grãozinho do sal, só quero esse. Esse aqui vai resolver e a comida vai ficar perfeita e saborosa. A Dirlene, já teve essa experiência alguma vez? Você não consegue? Você pode até tentar. Você pode até tentar e de repente, de acordo com o que eu estou questionando hoje, você amanhã vai fazer essa experiência. O resultado vai ser bom? Por que não vai ser bom? Vai ficar o quê? Insosso. Um grão de sal, um grãozinho de sal, vai resolver a sua alimentação? Não. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. E outra coisa, observe. Ele começa usando o sujeito no plural. Ele diz assim: Pedro. Lembram que Jesus uma vez disse para Pedro, lá em Mateus capítulo 16 e versículo 18, eu também te digo que tu és tu. Ele falou diretamente com Pedro, naquele texto. Mas aqui nesse texto, ele fala com quem? Com todos. Vós. O que é que vocês são? São os sais. Os sais. Ele coloca o sujeito no plural, mas deixa o sal no singular. Vós sois o sal da terra. Vós, plural, sal, singular. Porque eu sou sal quando eu estou unido com a minha igreja. Eu sou sal quando eu estou unido com o meu irmão. Sal separado, sal desunido, deixa de ser o sal de Jesus Cristo na terra. Primeira lição que eu tiro desse texto é que Cristo está nos advertindo para a unidade da igreja. E aí você vai lembrar de um texto lá do Antigo Testamento, Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União. Unidade. Juntos. Salzinho, grãozinho ao lado de grãozinho. E dezenas de grãos, centenas ou milhares, sendo usados para cumprir a sua missão. Eu sou apenas, irmãos, um pequeno
uma pequena pitada de sal. É isso que eu sou. É isso que você é. Mas nós dois juntos, nós, igreja juntos, somos o sal desta terra. A segunda lição que o texto nos revela, qual foi? Preservação. Nessa época tinha geladeira? Nessa época tinha freezer? Nessa época tinha máquina de fazer gelo? O que é que tinha nessa época para preservar os cereais, preservar os alimentos, preservar a carne? O sal. Na casa de pessoas pobres e na casa de pessoas ricas. Lá no palácio de Herodes e na choupana de José e de Maria. Não tinha diferença. Se queria preservar a comida, tinha que deixá-la sob o efeito do sal, porque o sal desidrata o alimento, evita a proliferação de bactérias, de micro-organismos, e mesmo hoje, irmãos, alimentos embutidos que nós compramos, cloreto de sódio está ali. Há uma discussão até na ciência, na medicina, na nutrição, sobre os índices do cloreto de sódio, e já baixaram, inclusive, alguns alimentos que antes nós tínhamos, alguns enlatados, hoje o cloreto de sódio já tem um percentual reduzido, mas tem, e é utilizado justamente para preservação maior desses alimentos. Quando Cristo diz assim, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo que esta terra está preservada diante de Deus por conta da influência da igreja de Cristo. Eu vou repetir. A igreja de Cristo, o sal da terra, evita que este mundo apodreça de uma vez. A podridão moral, a devassidão, a pecaminosidade, a transgressão, a iniquidade, o homem sem Deus cada dia mais se distancia do Senhor, mas Deus ainda preserva por causa da presença da sua igreja nesta terra. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da destruição de Sodoma? Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, 4 cidades foram destruídas pelo Senhor naquela época, nas Campinas do Jordão, e aquele local, curiosamente, aquele local possui as maiores reservas de sal do mundo. É naquela região que fica o Mar Morto, a maior densidade de sal, e você não consegue afundar dentro do Mar Morto. Também não pode mergulhar a cabeça, porque vai prejudicar o seu cabelo e vai prejudicar a sua visão. Ninguém se afoga ali, porque a concentração de sal é tão grande que faz o corpo humano flutuar. E foi naquela região ali, muito próxima, que aconteceu a destruição de Sodoma. É lá, inclusive, muito perto, que ainda hoje tem uma grande estátua de sal, que os guias turísticos dizem, mas não é verdade, que era a mulher de Ló. É porque quando você olha de longe, parece mesmo a figura de uma pessoa, mas é somente um grande boneco de sal
que foi trabalhado. Não é a mulher de Ló. Mas na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus apareceu para Abraão para lhe avisar do que ia fazer. E os irmãos se lembram da intercessão de Abraão? Abraão começa dialogando com Deus e diz assim: Senhor, se lá em Sodoma tiver 50 justos, tu vais destruir a cidade? Deus diz assim: não destruirei por amor aos 50 justos. Abraão se animou. Opa! Porque ele sabia que o seu sobrinho Ló estava em Sodoma, com a sua família, com os seus servos. Aí Abraão baixou para 40, baixou para 30, baixou para 20 e parou em quantos, irmãos? Em 10. Senhor, me permita a minha ousadia, mas se lá em Sodoma só tiver 10 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Aí Deus disse: se tiver 10, por amor dos 10, eu vou poupar essas cidades. Aí Abraão parou de pedir a Deus. Abraão pensou assim: bom, lá tem Ló, a esposa, as 2 filhas, os 2 genros, deve ter um bocado de escravo que é crente, já passou dos 10. Abraão se enganou. Nem a esposa de Ló era crente, nem as filhas. E Ló era um crente meia banda. Meia banda por quê? Porque eu me lembro que no outro dia, quando chegou a hora de Deus executar o juízo. Vem cá, Julinho. Julinho? Meu cantor. Vem cá, meu cantor. Vem cá, Julinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Me ajuda aqui. Vem cá, fica aqui comigo. Eu sou o anjo e ele é Ló. E o anjo dizia: está na hora de sair da cidade, e Ló, na maior tranquilidade: vai chover fogo do céu sobre Sodoma, eu não posso destruir a cidade enquanto tu estiveres aqui. Isso está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 15, 16, 17. Nós já pregamos sobre isso aqui, noutra ocasião. Chegou ao ponto, irmãos, chegou ao ponto do anjo pegar Ló pela mão e arrancá-lo de lá. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Porque se fosse depender da boa vontade de Ló, até ele morria queimado. Mas o que é que eu aprendo nisso aqui? Eu aprendo que a presença de Ló em Sodoma estava preservando a cidade de Sodoma. Vós sois o sal da terra. A igreja de Cristo preserva este mundo, mas haverá um momento em que essa história terá um fim. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. Lá está escrito que depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as potências dos céus serão abaladas, no alto das nuvens aparecerá o sinal da vinda do Filho do Homem com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E o texto diz assim: esses anjos mandados pelo Senhor, dos 4 cantos da terra, levarão para o Senhor os escolhidos desta terra. Depois que este sal for retirado, este mundo apodrecerá de vez.
E aí, igreja? Voltando para a metáfora. O que é que você faz com comida podre? O que é que você faz com comida estragada? Joga fora. Lixo. Porque não alimenta. Joga fora. Lixo. Fogo. Porque não alimenta. Enquanto nós estamos aqui, nós somos o sal da terra. Enquanto nós estamos aqui, nós somos as verdadeiras, a igreja é a verdadeira testemunha de Cristo sobre o mundo. E nós proclamamos ao mundo: arrependam-se dos seus pecados, porque o dia do juízo virá e o sal não estará mais aqui. Amém? Qual foi a terceira lição? Oferta. Nós falamos sobre a unidade, falamos sobre a preservação e a oferta. Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 2 e versículo 13. Pode projetar aí, meu filho, esse texto. Levítico 2 e versículo 13. O que é que diz Levítico 2 e versículo 13? Aqui, está projetado. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O sal era levado ao altar dos holocaustos, juntamente com as ofertas de manjares ou ofertas de cereais. Com as ofertas de animais, não. Com as ofertas de aves, não. O texto aqui, pode deixar o texto projetado. O texto aqui só se refere às ofertas de cereais, às ofertas de manjares. Eu vou levar uma oferta de verduras, de frutas, eu tenho que colocar o sal. O texto diz: em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. E essa oferta seria entregue ao sacerdote, seria sacrificada sobre o altar. No altar haveria o sacrifício com o sal. Oferta. Nós somos o sal da terra. Isso aponta para a nossa oferta diante de Deus. E qual é a nossa oferta diante de Deus? Eu não estou falando aqui de dinheiro, não. Se eu estivesse noutra igreja, o primeiro pensamento seria dinheiro. Mas a nossa oferta diante de Deus, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, nós apresentamos diante dele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a sua grande oferta diante de Deus. Dinheiro é consequência. Se você, me permita dizer isso bem claramente, irmãos, bem claramente. A igreja do Senhor Jesus, a igreja local, precisa de ofertas financeiras? Precisa. Para todas as obras, inclusive agora nesse momento, o desafio da construção da reforma. Mas a principal oferta não é essa. A principal oferta é a entrega da sua vida no altar de Deus. A principal. O resto é consequência. Você pode ofertar a Deus seu tempo, seu talento e seus tesouros. Mas, em primeiro lugar, você vai ofertar para Deus a sua vida. E como dizia Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo
vive em mim. Cristo vive em mim. Você renuncia, é aquilo que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Isso é oferta para Deus. É você colocar a sua vida no altar de Deus. Me queima, Senhor. Mas queima tudo mesmo, Jesus. Queima meus maus pensamentos, meus maus desejos, minhas más intenções, minha vida troncha e irregular. Que eu esteja debaixo, que esse sal esteja no altar. Não existe sal da terra sem vida no altar de Deus. Amém? Vós sois o sal da terra. A quarta lição que nós apresentamos, qual foi? Sabor. O sal é doce? Não. O sal é salgado. Mas o sal dá sabor à comida? Sim. Existem pessoas que, por recomendação médica, precisam comer sem sal. Alguém aqui já foi para um hospital, alguém aqui já se internou, alguém aqui já fez uma cirurgia e teve que ficar no hospital se alimentando com uma comida sem sal. Permita-me perguntar, irmãos, dá prazer essa comida? Dá alegria? Você olha para aquele arroz sem sal, aquele pedacinho de frango sem sal, fica vibrando, comendo com satisfação? Come por necessidade, mas não por prazer, não por alegria. Sabor, que transmite prazer, que transmite alegria. Cristo diz: vós sois o sal da terra. É necessário que a nossa presença, onde nós estivermos, traga alegria e satisfação às pessoas. Sim? Se eu sou sal, a minha presença como cristão, a minha presença como servo de Deus, que este sal que habita em mim, faça as pessoas se sentirem alegres com a minha presença e não desejando que eu desapareça. Deixa eu dizer isso com outras palavras. Tem servos de Deus, pregadores do Evangelho, crentes em Jesus, que se tornam às vezes insuportáveis. Você conhece alguém assim? Infelizmente. Essa pessoa está muito salgada. Você precisa ter moderação. Colossenses 4 e 6. Veja o que Paulo diz em Colossenses 4 e 6. Veja aí, projete aí, meu filho, Colossenses 4 e 6. Paulo fala sobre, aí, a vossa palavra seja sempre temperada com, para saberdes como deveis responder a cada, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Se você tiver palavra muito salgada, você mais espanta do que atrai. Até para anunciar as verdades do reino de Deus, até para anunciar a palavra de Deus,
nós precisamos seguir essa recomendação do Senhor. Palavra agradável. Porque senão, com muito sal, a conversa fica salgada e desagrada. Tenha cuidado, tenha prudência. A igreja precisa dar sabor ao mundo. A igreja precisa ser agradável na sua fala. Agora tem um detalhe. Daqui a pouquinho eu falarei sobre a influência. Porque ser agradável não significa ser conivente com o pecado. Mas existem formas de nós expormos a palavra de Deus para quem quer que seja. Essa é a nossa quarta lição desse texto. Qual foi a nossa quinta lição? Essência? A influência? Então deixa a essência para depois. A influência. A influência. O que é influência? O sal influencia? Tremendamente. E aqui eu vou pedir ajuda aos cozinheiros e cozinheiras da igreja. Nós vamos colocar no fogo 1 quilo de feijão. Que quantidade de sal nós vamos colocar para deixar esse feijão tranquilamente agradável? Meio quilo tá bom? É muito? 1 quilo de sal para 1 quilo de feijão tá bom? Não. 100 gramas está bom? 50 gramas está bom? É muito. Olha, irmãos, pessoas experientes estão me dizendo isso. Você está colocando 1 quilo de feijão e uma quantidade pequena do sal. E essa quantidade pequena vai influenciar essa quantidade grande. Vocês já entenderam aqui a mensagem. Não importa quantas pessoas nós temos no reino de Deus. Muito ou pouco, não importa. Se nós somos o sal da terra, mesmo em pequeno número, reduzido número, nós vamos influenciar a nossa sociedade, a nossa cidade e o nosso país. Agora tem um detalhe. Eu vejo muitos irmãos enchendo a boca, estufando o peito, porque o IBGE diz, porque as pesquisas dizem que no Brasil existem aí uns 40 milhões de evangélicos. Nós temos no Brasil 210, 212 milhões. Se é verdade que nós já somos 25% ou 30%, tem quem diga até mais, que no Brasil já existem 40% de evangélicos. Se é verdade isso, é muito sal insosso. É muito sal sem cumprir com a sua missão. Quer ver a proporção, Marcelo? Bem simples. Bota 2 quilos de feijão e meio quilo de sal. A Dirlene vai prestar isso? Não vai. Não vai. Se, irmãos, nós tivéssemos toda essa quantidade de sal, sal legítimo, no Brasil, o nosso Brasil já estaria muito melhor em todas as áreas. Mas para nossa vergonha, nós temos sal que vai para Brasília e lá apodrece. Nós temos sal
que sobe nas camadas sociais e lá se envergonha do Evangelho. Nós temos sal, os irmãos estão me entendendo. Nós temos sal que só conseguem desempenhar sua missão de sal dentro dessas 4 paredes. Mas no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, missão apagada. Você é sal da terra. E você deve influenciar o mundo que lhe cerca, onde quer que você esteja. Os irmãos se lembram do sal chamado Daniel? Deus tirou lá de Jerusalém Daniel, seus amigos, todos da linhagem real. O templo foi destruído, a cidade foi arrasada, Nabucodonosor acabou com a capital de Judá, e Deus tirou aqueles jovens, 16, 17, 18 anos de idade, e colocou lá no coração da Babilônia, dentro do palácio de Nabucodonosor. E aquele sal chamado Daniel, Azarias, Ananias, aquele sal que o Jeová trouxe lá de Judá, lá de Jerusalém, começou a influenciar toda a Babilônia, ao ponto do rei Nabucodonosor, no capítulo 3 do livro de Daniel, dizer que não há Deus como o Deus de Israel. O que foi que ele viu? Ele viu um homem crente, que não se dobrava diante de uma estátua, que não se dobrava diante de um pagão, que não se dobrava diante do erro, que não se dobrava diante do paganismo, que se mantinha fiel e fiel até a morte, ainda que eu tenha que ir para a fornalha. O outro, ainda que eu tenha que enfrentar os leões. Mas o sal continua exercendo a sua influência. A nossa 6ª lição qual foi? Essência, está muito ligado com a influência. O sal se mistura com a comida, mas não perde a sua essência. O sal se mistura com a água, mas continua sendo sal. Pastor, mas eu não vejo o sal. Não vê mesmo não. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho na 7ª qualidade do sal. Mas existem processos químicos. Nós estamos ali com um químico industrial nos ouvindo. Professor Sérgio, Deus te abençoe. Existem processos chamados de dessalinização. O Sérgio explicaria isso melhor do que eu. E em laboratório de alta precisão, eles conseguem tirar o sal da água do mar. Ou por osmose reversa, depois vocês perguntam para Sérgio o que é, ele explica tudinho. Osmose reversa ou por destilação. Lá em Israel, por exemplo, no Mar Morto, eu tive a oportunidade de ver uma experiência dessas. E é tão interessante porque o país tem muita área deserta. E existe água dessalinizada que é usada para irrigação. Eles conseguem separar. A água fica aqui e aquelas montanhas de sal aqui. O sal se mistura, mas não perde a sua essência. Você, para ser sal da terra, tem que se envolver neste mundo. Você está na faculdade, está na escola, está no Uber, está no trabalho. Ninguém aqui foi chamado por Deus para ser um eremita, viver trancado dentro de casa, orando 24 horas por dia. Nossa missão não é essa. Nós fomos chamados para nos envolver com este mundo, sem perder a nossa essência.
Você vai transformar. Veja, irmãos, como uma coisa é impressionante. O sal transforma o feijão, mas o feijão não transforma o sal. Se você puder, eu não consigo fazer isso, nem sei como é que faz, mas se você conseguir pegar aquele feijão em processo de osmose reversa e separar o salzinho, você vai continuar com o feijão insosso e o sal sem gosto de feijão. O sal preserva a sua essência. Onde quer que você esteja, seja crente em nome de Jesus. E para finalizar, qual foi a 7ª qualidade que eu apresentei? A humildade. Os nossos chefes de cozinha aqui presentes. É bonito quando a mesa fica assim bem arrumada, né? Aquele prato que chama atenção, não é, Nicole? Você faz assim uma macarronada bonita, não é, Adirlene? Faz aquela feijoada abençoada, uma lasanha, não é, João? Que chama atenção. O que é que chama atenção na mesa? O que é que você vê sobre a mesa? Você vê o feijão, você vê o arroz, você vê a carne, você vê o camarão, vê o que tem. Você vê o sal? Você vai sentir falta do sal se na comida não tiver sal. Mas se o sal estiver na medida certa e adequada, você vai comer. Primeiro você vai agradecer a Deus pela sua comida, não é assim que a gente faz? Você vai agradecer a Deus pela sua comida, você vai comer bem, não precisa comer muito, vai comer bem, vai se satisfazer e não vai nem lembrar do sal. Por quê? Porque o sal é humilde. O sal não aparece. O sal cumpre com a sua missão e desaparece. O sal sumiu. Ninguém está vendo o sal. Você só vai lembrar dele se faltar o sal. Vós sois o sal. Você não precisa aparecer. Deixe que Jesus apareça. Amém? Eu vou repetir. Você não precisa aparecer. Deixe que Jesus apareça. Mas eu prego tão bem, eu ensino tão bem, eu canto tão bem, eu toco tão bem. Deixe que Jesus apareça. O evangelicalismo brasileiro hoje, irmãos, tem muito artista e pouco sal. Isso é uma coisa que nós pregamos contra. Eu repito, nós pregamos contra. Isso é falso evangelho. Vai ter uma festa aqui, aí traz um pregador, paga 50 mil reais a esse pregador. Isso é um falso profeta. Não, mas ele é uma estrela cadente. A única estrela que deve ser louvada é a brilhante e resplandecente estrela da manhã, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É perigoso, muito perigoso. Eu deixo de ser sal para me tornar açúcar. Isso é perigoso. Nós não somos o açúcar da terra, nós somos o sal da terra. E para cumprir a nossa missão, nós vamos dizer, como disse João Batista, João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Vós sois o sal
da terra. Eu sou o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus lhe abençoe, minha irmã. E onde você estiver, a partir de hoje, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, onde quer que esteja, que este sal seja usado para a glória de Deus nesta terra.